Paz de Cristo Jesus, igreja militante. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Queremos nós louvar a Deus pela vida dos amados irmãos. Primeira vez que estamos aqui, conhecemos o reverendo ontem, no telefone. E ele nos fez uma intimação de estarmos cooperando com a obra do Senhor aqui. Queridos, é muito bom você servir a Deus. Dia 27 de janeiro desse ano fiz 30 anos que o Senhor Jesus apareceu a nós. Eu vou falar para vocês, irmão. Quem disse que seria fácil? Ele não prometeu nenhum mar de rosa, né? Mas também ele não disse que seria impossível. Desde que a gente aceite a estarmos estendendo as mãos para Ele nos guiar e nos levar, nos conduzir. É por isso que João, no seu evangelho, ele afirma dizendo, o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Não podemos mesmo, nada nos garante que podemos de nós mesmos fazer algumas coisas, que só cabe ao nosso Deus fazer. Eu gostaria de estar parafraseando com a igreja do Senhor um versículo simples, no qual o Senhor Jesus, Ele deixou para nós no Evangelho, segundo João escreve, capítulo de número 14, é bem conhecido, são versículos no qual são de leitores assíduos, né? João 14, versículo 1 e versículo 2 e 3. Glória a Deus. Aleluia. Vamos caminhar um pouco na Bíblia. Eu posso seguir aquele relógio? Não. Ele está até me deixando confuso, mas que eu não sei se é 3 ou se é 9. Ele está parado. Parou, né? Graças a Deus. Quantos que encontraram? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista João, capítulo 14, do 1 ao 3. Não atemorize em vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria vos feito a promessa, pois eu vou preparar o lugar. Eu indo preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se atemorizar, não se preocupar, não ficar antecipando o sofrimento desnecessário. É só crer em Jesus e crer no que o Pai através dele tem para nós, porque ele estava indo preparar um lugar para que quando estivesse pronto viria outra vez e levaria-nos para junto dele, para que aonde ele estiver,
estejamos nós também. Aleluia. Paulo descreve uma epístola no qual ele tem deixado para nós, dizendo que esperança não é baseada naquilo que nós vemos, pois não seria esperança. A esperança é baseada naquilo que não vemos, mas que temos absoluta certeza de que existe. Aleluia. E Paulo também deixa bem claro para nós nas suas epístolas, dizendo que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que o coração do ser humano não consegue decifrar, desenhar, consegue externar, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Você já parou para pensar como seria isso? É por isso que o escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque primeiro aquele que crê nele tem a certeza que chegará a ele e não sairá de mãos vazias. Pelo contrário, ele é poderoso para nos garantir aquilo que estamos precisando próximo dele. Aleluia. Não era assim até então para com os discípulos, quando Jesus estava com eles. Ainda não compreendiam muito bem qual seria o propósito deles terem sido escolhidos. Até então estavam em preparação, aprendendo diretamente do Senhor Jesus, mas não imaginavam eles que após a ressurreição eles deixariam de estar sendo olhados como simples alunos do mestre, passariam então a serem um instrumento poderoso para poder conquistar outros corações para Ele, discipulando-os através da mensagem que lhes era entregado. Alguns deles que vinham de várias localidades, várias regiões da Galileia ou da Judeia, não tinham conhecimento, a compreensão dos caminhos do Senhor. Eles pensaram que era por acaso, porque era muito tranquilo, era muito comum naquela época alguém se formasse a mestre e então fazer uma pequena escola e agaranhar para si alguns seguidores, e esses seguidores dando continuidade de algumas ideias que estavam dentro da cultura do judaísmo. Não sabiam eles que eles estavam lidando com alguém que tinha participado da obra-prima da criação. A coroação da criação foi o ser humano. Não sabiam eles que esse que estava aí escolhendo eles para andar juntos no decorrer de 3 anos e meio seria aquele que manifestaria a sua ordem nos cursores naturais da natureza, dominando sobre um dos elementos primordiais. Eles não tinham conhecido ninguém que conversava com o vento, e o vento tinha que obedecer, não sabendo se tinha ouvido, mas sabiam eles que quando conversasse, ele obedeceria. Sabiam eles nem pouco que aquele que estariam com eles uma noite falaria com o mar entenderia e ficaria calmo. Não esperavam, nem tão pouco eles seriam sabedores das surpresas que seriam com eles quando eles chegassem numa parte de Betânia, indo na casa de alguém que ele gostava, e depois de 4 dias, pensaram eles, não, será só um momento fúnebre de despedida, mas não esperavam eles que ele chamaria o seu amigo de dentro de onde estava, sepultado para fora,
para que pudessem saber que tinha o domínio da morte também, que por isso que foi o único que, quando estava na cruz, ele disse para os discípulos: ninguém tem poder maior do que esse que me foi dado, de dar a minha vida e depois de tomá-la de volta. Eles não sabiam, porque todos na história tinham passado o momento necessário na terra dos viventes e tombado novamente. Todos eram comum terem morrido e deixado o legado, mas ele era diferente. Ele disse: eu vou dar a minha vida e depois vou tomá-la de volta. Tanto que na cruz, irmãos, ele foi o único que a morte não queria receber, porque já tinha sido destronada, como alguns, que ele passou depois que ela ceifou e trouxe vida de volta. E ele está aqui nesta noite, está tentando o teu coração com esperança. E sabe de uma coisa? Não é a sua vontade que você veio, foi o Espírito dele habitando em você que te trouxe. E ele não te trouxe para ser mais uma noite comum, ele te trouxe porque ele tem algo reservado para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Da presença dele não saímos, irmão, de mãos vazias. Podemos não compreender as coisas, é verdade. Podemos não entender situações que acontecem, fogem-nos do poder algumas coisas, sim, mas contudo dentro de nós há uma certeza que ele continua no domínio de todas as coisas, e ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Essa é a nossa firmeza na presença dele. Mas como que nós aprendemos isso? Andando com ele. Como os discípulos não tinham muita experiência nessas coisas, nós também não tínhamos. Quando ele nos alcançou e nos amou, ele preparou para nós coisas que no qual estaríamos deixando estupendamente assustados ou admirados. Somente ele pode trabalhar desta forma. E não foi assim há 30 anos atrás. Eu venho de uma família que no qual é uma família que segue tradições, até então na época seguia. Família que tinha suas bases no militarismo. Família essa que tinha tradições e não abriam mão. Minha mãe, ela veio desta linhagem. Ela veio de uma linhagem no qual o seu pai lhe cercava de todos os tipos de bens que pudesse dar a ela. Uma mulher que não precisava levantar as suas mãos para poder arrumar o quarto, havia camareira. Uma mulher que era acostumada a estar pedindo, mandando, e alguém lhe servindo, lhe trazendo, dentro dos requintos da família no qual estava inserida na sociedade. E esta minha mãe, ela não esperava perder tudo para o Senhor achá-la. Não é assim a dracma, ela primeiro tem que ser perdida para ser procurada, para ser lapidada e melhorada. E somente quem perdia uma dracma na época sabia do valor que ela tinha, pois era tido como uma pessoa que não tinha o merecimento de ter recebido aquele presente de alguém que no qual lhe marcou a sua vida com o seu amor fraternal, com o seu amor, vamos dizer assim, o seu amor eros, o seu amor cercado de todo carinho. Alguém que recebia, no caso a mulher da época, quando ela tinha 10 dracmas, era um sinal do princípio da sua história, junto com alguém que iria lhe compartilhar uma nova vida, novas conquistas e novas experiências. Uma mulher na época que perdia uma dracma era mal vista pela família do noivo, do esposo, não era digna de ter a responsabilidade dos cuidados da casa, e a família detonava, e desta forma não era bem vista. Por quê? Porque ela deixava-se as coisas em certos lugares. Mas esta mulher era diferente. Ela tinha uma autoestima por aquelas dracmas, aquelas pequenas moedas que enfeitavam a sua cabeça.
E houve um dia que ela, contando, lhe faltou uma, e ela falou: eu não posso deixar isto passar. Isso é o marco de um relacionamento, é o marco de um amor, é o marco da minha história, e eu vou me procurar. Aonde estiver eu vou lhe achar. Por naquela época a iluminação ser pouca, pois a pequena janela que ficava em cima era sobremodo pequena demais, só para entrada de ar e saída de algumas situações que era cozinhada dentro daquele cômodo. Então não havia iluminação, então ela precisava de auxílio da candeia. A candeia era colocada dentro dela um azeite que dava combustão para estar acesa e alumiar os lugares que eram escuros. Isto representa o Espírito de Deus alumiando para que pudesse se achar aquela dracma. E quando acha, na parábola o Senhor diz que é grande a sua exultação, a sua alegria, e ela não quer participar sozinha, ela vai e convida as suas amigas, as pessoas mais próximas, aquelas que no qual eram confidentes, e então convida para uma festa porque foi achada. Assim também a alegria de Deus quando Ele acha uma de suas preciosidades que estavam perdidas. E minha mãe era uma dessas preciosidades, mas Deus precisava trabalhar, e a dracma só teria valor se ela caísse em lugares sujos, em lugares escuros, em lugares que era inapropriado estar. E o Senhor então usa de misericórdia e faz com que ela seja achada através da iluminação daquela lamparina que no qual tinha combustão de azeite. E o Senhor então a acha e vê bem o projeto que Ele vai fazer. Então minha mãe, infelizmente, por situações da família, ela pega e sai de dentro de casa, abandona sua casa, seu lar, para aventurar-se com um homem que no qual trabalhava na fazenda do seu pai. E esse homem era meu pai biológico que estava ali. E ela então vai para o Acre, para o Amazonas. E lá ela sofre bastante, porque saindo da situação que ela estava, para poder lá, a partir daquele momento, ter que aprender a cozinhar, lavar. Então todo dia era uma surra, porque não sabia o que fazer, não sabia cozinhar, apanhava, não sabia lavar roupa, apanhava. Ela está lá em casa, ainda vívida, com 65 anos, e ela lembra muito bem disso. E por causa de sofrer demais, alguns parentes, primos, com dó dela, pagam-lhe a passagem de avião de volta para Campo Grande, e ela vem. E ela vindo para cá, já tinha nascido minha irmã primogênita, que hoje está com 46 anos, e eu, logo após ela, um ano e pouco, eu nasci, e eu vim embora para cá. Mas chegando aqui, minha mãe descobre que o seu pai já tinha falecido, já tinha sido sepultado, e ela não sabia o que fazer. Mas mesmo assim o coração continua endurecido, e ela então enveredou-se pelas aventuras da vida para tentar achar felicidade, para tentar achar o seu espaço na sociedade da época. E eu não vou alongar muito, irmãos, o testemunho aqui, porque seria, cansativo para você que está sentado. Mas resumindo umas partes, aí o Senhor tem que achar dessa forma. Ele só nos acha quando nós perdemos, irmãos, quando nós não temos mais nada, quando a sociedade não quer você, quando ninguém valoriza, quando você não chama atenção. O Senhor vem, acha eu e você, traz para a sua presença, dá um banho da graça, perdoa os nossos pecados, escreve nosso nome no livro da vida e nos faz uma promessa: aonde você andar, vou andar com você. É o Deus que fala em Isaías 45:2: eu vou sair na tua frente, vou endireitar caminho que está torto, vou derrubar portas de bronze e vou quebrar ferrolhos de ferro, só para te garantir que eu estou indo na tua frente, para te abençoar e te dar vitória. Às vezes nós não entendemos o porquê sofremos, o porquê nós passamos por tantas situações na família, mas olha,
vou lhe dizer, algumas coisas são necessárias para amanhã depois você vir aqui e ter um testemunho de grande realização na tua vida, porque a minha vida e a sua vida não pode ser comum como da sociedade. Eles vão, eles voltam, para eles tudo é normal, e eles não têm esperança para onde vão depois que morrem. Aí o Senhor vem, acha eu e você, traz para a presença dEle, nos dá a unção da tua presença, nos dá autoridade para a sua palavra, e nos dá o motivo de nós estarmos existindo, porque até então não sabíamos o porquê estávamos aí na vida, mas quando encontramos Ele, nós entendemos que o seu amor é maior e nos amou primeiro, e nós, quando partirmos daqui, não encerra, irmãos, é aí que vai começar a verdadeira vida. Aqui só é uma passagem para Deus nos usar e mostrar para a sociedade que Ele é fiel e que Ele garante aquilo que Ele tem depois que nós passarmos daqui, e é eterno. Aleluia. Até então não entendíamos, não sabíamos, e desta forma foi necessário minha mãe perder tudo, foi necessário eu ser acometido de um câncer com 14 anos apenas, foi necessário, irmãos, eu não ter escolaridade para o Senhor me achar, verdade, porque quando minha mãe se aventurou, eu não tive oportunidade de entrar numa escola pública, nem numa escola estadual municipal, e tampouco imagine uma então particular. Não tive nenhum aio, como diz a Bíblia, sabe quem é? Os responsáveis do ensino, aqueles que são pedagogos, professores, não tive. Foi a vida amargando a outra vida, com as perdas que nós tivemos, e não vai para lá, e não vem para cá. Eu não tive esta oportunidade de poder estar estudando e ter uma formação, e então eu fui crescendo, aprendendo que a ter provisão, não, a ter necessidade, porque se tem uma coisa que Deus gosta de trabalhar em nós, irmãos, é na dificuldade. Na dificuldade você ora, na dificuldade você fica humilde, na dificuldade você ouve, na dificuldade você prefere perder para ganhar depois, e Deus, Ele trabalha a nossa natureza, Ele trabalha, vamos dizer assim, não é o nosso gênio, a nossa personalidade. Porque a criança até os seus 3 anos, ela continua indo um pouco com aquela pureza, aquela inocência, não é verdade? Ainda a consciência não está totalmente aberta para o certo e errado, mas a criança já entende muitas coisas. Então as coisas de fora começam a influenciar na personalidade, e a personalidade começa então a ser alimentada daquilo que é externo, e é onde a criança começa a perder a inocência, já começa a ter a desobediência. Não mexe aí, vai lá e mexe, não pega aqui, vai lá e pega, não faça isso, vai lá e faz, e derruba, e quebra, e provoca, né? A reação do castigo, a reação de umas varinhas, a reação de umas palmadas, e até de uns berros e uns gritos, e assim vai se moldando a personalidade. E essa personalidade, que é muito influenciada por fora, através das coisas que acontecem, das pessoas más e das pessoas que parecem ser boas também, porque o próprio Jesus disse para aquele rapaz: olha, não me chama de bom não, bom é Deus, viu? Porque você vai entender o plano dele depois. E o rapaz mesmo assim se recusou e foi embora, sem abraçar a oportunidade que lhe bateu a porta. E o Senhor então trabalha desta forma na nossa vida, na nossa personalidade, tirando as impurezas, aquilo que o mundo impregnou, a pragmática da religiosidade, daquilo que a sociedade crê e acha que é a máxima, e acha que é a perfeição, aquilo que eles pensam ser moralidade, mas na verdade não é moralidade, né? Não é moral, na verdade são só coisas abstratas, coisas que não são fundamentadas, que não são fortes na verdade. Eles têm um pensamento, uma ideia, para poder influenciar outras pessoas no achismo.
Isso eu ouvi que era verdade. Quando descobre em Cristo Jesus, não é nada de verdade aquilo que pensava, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se Ele não é verdade absoluta, o que se conhece lá fora na sociedade é apenas, irmãos, uma maquiagem da moralidade que não tem moral. Então somente em Jesus nós podemos erguer a cabeça e termos certeza de perdão de pecado e vitória na vida eterna que Ele nos proporciona. Aleluia. Mas olhe, é interessante, porque a vida eterna nos é dada agora em Cristo, mas a salvação é responsabilidade nossa cuidar, viu? Cuidar com muitas coisinhas que podemos perder a nossa salvação, tá bom? Isso o Senhor deixou para nós cuidar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. São responsabilidades. Às vezes nós temos aquele momento que pensamos que Deus tem que fazer tudo, né? Não, o Senhor vai fazer. Não, existem coisas na nossa vida, na vida do cristão, que dão responsabilidade de Deus, de Jesus e tem do Espírito Santo. Algumas coisas cabíveis a nós devemos fazer, porque fazendo debaixo do temor, da presença de Deus, nós vamos prosperar. Fora isso, irmão, vamos correr atrás, vamos para cima, vamos lutar, vamos tombar alguns gigantes, vamos dormir em algumas covas. Fica tranquilo, tem leão, mas também tem anjo dentro da cova, viu? Ainda tem anjo. Aleluia. Nós vamos ter que passar pelo mar, é verdade, nós não podemos abrir, mas existe alguém que fala com o mar, ele abre e nós vamos passar em seco. Do outro lado nós vamos prestar culto de ação de graça e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória. E é aquele momento que você sente a presença dele. Aí às vezes nós estamos no fim da vida, como algumas irmãs, com os cabelos grisalhos, outros cabelinhos brancos, e fala: mas o que vamos fazer? O que será de nós, irmãos? Eu estou saindo daqui, estou indo na onde Deus está me levando. Gostaria de falar para vocês um pouco do testemunho, mas tem umas coisas que são necessárias para aqueles que estão passando estreito, viu? Tem alguns corações que estão angustiados aqui, não estão desesperançados, sem fé, não, estão passando estreito, mas lembre de quem te fez a promessa. Mas daí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente eu sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A ansiedade tira qualquer ser humano da presença da graça, tira. Você começa a fazer que nem Pedro, olhar para o mar que está bravo, né? Sentir o vento, a ansiedade fala: eu não vou chegar perto, eu vou afundar aqui mesmo. E tira, mas fica tranquilo, quem está andando sobre as águas não vai deixar você afundar. Vai estender a mão, vai te levantar e vai entrar com você no barco de novo e vai se fazer bonança. Aleluia. Fica tranquilo, Ele ainda está no controle. Ele ainda está andando com você, não vai te abandonar. É o Deus que Isaías escreve dizendo: olha, eu te tomo pela mão direita, te levanto e te ajudo, e ainda te digo: não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluia. É fácil? Não é. Glória a Deus. Não é, mas não é impossível. Não é impossível. E para quem não tinha nenhum conhecimento, tem que passar, irmãos, pela fase terminal de um câncer generalizado, que comeu o intestino, parte do intestino delgado, destruiu os rins, o fígado então nem existia. Quando tudo acabou, se a vida se foi mandado para o necrotério da Santa Casa, foi colocado naquelas gavetas antigas, sabe, gavetão de abrir, colocar o corpo, fechar lá.
aquela geladeira, você fica deitado, mas é lá que às vezes Deus tem que achar a gente, sabia? Quando tudo acaba. Não foi cantado aqui? Quando tudo diz que não foi, né? Foi outros, né? Mas isso aqui faz parte. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou só parece que o mar não vai se abrir. Você tem essa esperança? Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem frustrar. Adoro, irmãos. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Aguenta mais um pouquinho, minha querida. A senhora que está aí no comecinho, sentada quietinha. Aguenta mais um pouquinho. O mar já já vai se abrir. A senhora está de pé porque ainda tem promessa pairando, que tem que alcançar outros que não estão aqui. Quem levanta a bandeira no mastro, Jeová Nissi, é aquele que garante fazer a obra que ele tem que fazer. Aleluia, Jesus. Mas aguenta um pouquinho, minha irmã, só mais um pouquinho. Irmãos, e o Senhor me tirou dali. Contei uma parte boa para o reverendo, né? Tem algumas coisas que mexem comigo até hoje. E uma dessas coisas, de situações, foi que antes de eu ficar enfermo, doente, antes de acometesse essa situação maligna, o Senhor permitiu que eu visse alguém que ninguém quer ver, irmãos, porque eu não acreditava, não tinha conhecimento, não tinha leitura, não gostava de ir em missa, esse negócio de missa, esse negócio de crente, esse negócio de igreja, nada disso para mim existia. Com 14 anos eu era um menino tão revoltado, que às vezes iam crentes fazendo visita aos domingos, jogava pedra neles, escondia, para eles não ver quem atacou. Teve uma ocasião, isso aqui não é para ir não, sabe os jeovistas, os seguidores de Joselita, os TJ, estavam vindo, eu fui lá na cozinha, esquentei uma panelinha que tinha com água quente, esperei eles passar e joguei em cima deles, saí correndo, sabe? Foi um negócio meio feio, meio chato, minha mãe não estava em casa, o pessoal batia palma para resolver, não saiu ninguém até que foram embora, porque era assim que estava a minha situação. Queria saber de igreja. Deus não existe, não existe Deus. Mas numa tarde de sábado, no começo de novembro de 93, apareceu alguém na janela do quarto me fazendo propostas, dizendo que iria restituir o que nós tínhamos perdido, mas eu tinha que servir a Ele, dizendo que ia dar a casa dos sonhos que minha mãe precisava, estabelecer as finanças, iríamos comer do bom e do melhor, mas precisava queimar aqueles livros que minha mãe trouxe para dentro de casa, 2 Bíblias que ela ganhou. Como eu não sabia ler, não sabia o que era, você vai levar lá para o fundo e vai queimar, e as palavras que eu te falar você vai repetindo. Mas aquilo me fez um mal tão grande, eu nunca tinha sentido aquilo, coração duro.
Eu senti gelar os meus pés, as plantas embaixo dos pés, a sola foi subindo pelas pernas, aquilo doía. E eu fui sendo tomado de um tremor, de um medo, de um espanto muito grande. Isso era 2h15 da tarde, do sábado. E eu me lembro que aquele rapaz bonito, bem vestido, que estava na janela conversando comigo. Eu abracei aquelas Bíblias, hoje eu sei que é Bíblia. Eu falei: olha Deus, eu não sei se você existe, mas se você existir, me tira dessa situação. Me tira dessa situação, estou com muito medo. Aquele rapaz tão bom aparente, virou uma criatura feia. O sol estava quente, irmãos. Não foi insolação, viu? E era um sábado e eu estava bem lúcido. 2 asas de morcego atrás, muito furioso. Ele falou: agora sim você vai saber quem eu sou. Eu vou destruir você e sua família. Eu vou acabar com a vida da sua mãe. E desapareceu. Eu fui procurar socorro de uma pessoa que parecia ser, mas não era. A pessoa me colocou para fora e também fechou as portas e disse que não ia orar. Eu voltei para casa frustrado, com aquele sentimento triste e pensando: mas as pessoas não disseram que era, por isso que eu não gosto desse povo. E fui para casa e fiquei ali. Mas de noite, minha mãe chegou e sabe de onde ela estava indo? Na Deus é Amor. A igreja mais barulhenta que tinha ali na rodoviária antiga, né? Barão do Rio Branco. E ela nunca falou para mim que estava indo de igreja, porque ela sabia que o negócio ficava feio em casa, né? Eu era terrível. Daí o Gabriel conhece a minha mãe e a natureza dela, então a gente não se combinava, porque eu acostumei numa situação de luxo e de repente a gente perdeu tudo, criou uma revolta muito grande. E então os meninos riam demais de mim. Tem muitas coisas que aconteceram porque eu era analfabeto, não sabia falar, não sabia ter eloquência. Então eles riam. Então eu não tinha amigos, eu era bem isolado. Mas minha mãe chegou naquela noite e falou: não se preocupe, eu sei quem esteve aqui, mas eu estou orando por você. E eu não sabia o que é oração, o que ela está falando. Eu fiquei quieto. O orgulho, né? Não é orgulho, é a soberba. Eu fiquei ali na minha. Mas no domingo Jesus mandou um casal lá em casa e foi para falar comigo mesmo. Irmão João Batista e a esposa dele. Eu escutei eles chegando em casa, conversando com minha mãe. Falei: não acredito que esse povo está aqui. Aí eu lembro que minha mãe falou: vai embora, ele está em casa. E ele falou: não, quem mandou a gente aqui, mandou a gente vir falar é com ele. E eu vou falar é com ele. Quando eu levantei na cama para poder ficar de pé e ir lá fora, ele já estava dentro do quarto, tomado por uma áurea de autoridade que só Deus dá para o homem. O homem sozinho não faz nada, irmão. A autoridade para falar com quem é brabo é só Deus que dá. Aleluia. Nem polícia que tem a representação na farda tem que já chegar, né, daquele jeito e mandando bala, porque senão não ouve. Mas com gente mais brava que isso aí, só autoridade de cima. Por isso que Jesus olhou para Pilatos, e Pilatos ainda achando, né? Não sabe que eu tenho poder para te crucificar. Ele disse: não, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Aleluia. A autoridade vem de cima. Nada que acontece na minha, na tua vida é por acaso. Ainda tem autoridade sobre mim e você. Aleluia. Adversários podem cercar a nossa casa. Adversários podem fazer festa antecipada, pensando que vamos morrer ou ser derrotados. Mas na hora certa ele vai se apresentar, irmãos. E quando ele se apresentar por causa de mim, de você, ele vai te justificar. Por isso você não precisa tomar dores, não precipite com as palavras: eu vou resolver. Não precisa se preocupar, falar, me defender. Não, você está adorando o juiz de toda a terra, e ele tem um filho que ele ressuscitou e está sobre toda a ordem, que ainda é advogado. Confia nele e ele vai falar por você e vai te justificar. Mas aleluia, não tome decisão precipitada. Glória a Jesus. Vai por mim, irmãos. Passei tanta coisa para pregar aqui. Você tem que
viver, e viver de verdade, irmãos, porque tem muitos aí que, né, é tudo perfeito artificialmente, mas é oco, né? E eu acredito que um dos temores que o reverendo trouxe a mim aqui antes da reunião, do culto, é algo que nós também temos de prioridade, irmãos, porque já passamos algumas coisas também. Vou falar até sem o microfone. Era para nosso ministério estar com essa base aqui. Nós não temos nada, sabe por quê? Porque eu acreditei em alguém, no Rita Vieira, que construímos lá, investimos lá, e depois só ligou para mim e falou: não tem mais nada de vocês aqui, a placa já foi tirada, já registramos outras coisas. Até isso eu passei. E você acha que eu não recebi em casa? Recebo, irmãos. Quando perdeu alguém lá, quando pagou um preço alto, mandou mensagem para mim: me perdoa. Perdoo? Será que eu posso ir na tua casa? Pode vir aqui em casa, vem tomar café, vamos orar junto, irmãos. Jesus muda de verdade. Aleluia! E até eu fiquei triste, porque eu torcia para eles ganharem alma. Não estou preocupado com placa não, mas se eles tivessem perseverado, irmãos, para Jesus, para que eu vou correr atrás de falar? Não precisa disso. É o domínio que o Espírito traz em nós, não é isso? Os frutos do Espírito é domínio próprio. A carne fica berrando, né? Vai lá, faz a mesma moeda, a mesma altura, mas o Espírito diz: não, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, é doído, mas vale a pena. Aleluia! Vale a pena. E o Senhor nos acha assim, dessa forma. Minha mãe ficou ali, aquele irmão chegou e já foi dando recado, irmão, porque profeta não fica rodeando o toco. Ah, eu não sei porque estou falando. Tem que saber, porque Deus é consciência, é inteligência. Quando Ele te dá algo e te manda, você tem que saber o que está fazendo, porque Deus é perfeito na inteligência. Aleluia! E ele chegou e já foi direto em mim. Ah, não é o bravo da casa? Então vamos lá conversar com ele. Jesus é o leão ainda. E ele falou: rapaz, moço, o diabo esteve aqui ontem às 2h15 da tarde, falou que vai matar você, irmãos. Aquilo me desmanchou, vai matar a sua família, destruir sua mãe, mas Jesus nos mandou aqui para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! Eu já estava no meio do quarto, joelho dobrado, as mãos para cima, chorando igual criança. É assim que Ele faz. Aleluia! Ele dobra corações. Até quem diz: nunca eu vou ser. Ah, não, fica tranquilo, Ele te fez promessa de salvação na família. Deixa com Ele, faz a tua parte, adora, festeja, glorifica, e Ele vai lá destronar Satanás, quebrar as correntes, aleluia, abrir a prisão para os presos e pôr em liberdade os cativos. É Ele quem faz. Deixa com Ele, a promessa de salvação está de pé. Sabe aquele arrepio da presença? Quando Ele chega, Ele chegou e está te falando ao teu coração. Deixa com Ele. Teu casamento está blindado por Ele, tua família está na garantia dEle. A salvação até mesmo daqueles que não querem vai ser alcançado. Aleluia! Aleluia! Porque quem faz no coração é Ele. É isso que Ele fala lá em Apocalipse. E todas as igrejas saberão que eu sou o único que conhece os corações e a profundidade, e darei a cada um segundo a sua obra. Só Ele. E daquele instante comecei a caminhar. Não entendia nada. Sentava lá na igreja, gostava das músicas, dos louvores, a palavra que era anunciada, mas não entendia nada, porque não sabia ler. Dali eu voltava para casa, mas isso foi algumas semanas. Fiquei doente, fiquei acamado, e ninguém sabia o porquê, nem eu. Não conseguia andar, era só dor. Irmãos, a metástase já estava dando, já estava correndo o corpo.
Lembra do que eu falei aqui? No mês de novembro, o dito cujo falou que ia destruir. Aí já, passado ali dia 21 de dezembro, como eu não estava indo na congregação, a irmãzinha que não sabia nem ler foi lá em casa, uma senhorinha que ninguém dava nada por ela. Escute o que eu vou lhe dizer. Quem ninguém dá nada é que Deus vai usar para te ajudar e te abençoar. Aleluia. Porque Deus não precisa se aparecer, irmãos. Ele faz se apresentando, não precisa de ninguém se apresentando, fazendo barulho. Não, Ele vai fazer no silêncio. Porque quando Ele faz no silêncio, Ele faz perfeito. Ele faz. Claro que Ele vai trabalhar. Lembra que eu te falei na personalidade? E tem hora, minha jovem, que não é fácil mesmo não. Não é? Vim com a Bíblia sentar aqui. Aí às vezes chega lá e vê o mesmo quadro, mesma situação todo dia. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, teu Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, hoje Ele manda anjos poderosos para te guardar. Foi ungida, foi inimiga e separada para vencer. Vai reinar com Ele. Sabe o que Deus vai fazer com você, minha filha? Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes. Faz sair água da rocha. Com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Aleluia. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, para tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Aleluia. Tá? E hoje está encerrando o que você não entendia, porque foi aprovada. Aleluia. Valeu a pena esperar. La bagacé derechoa. Que andou calando com a nacte que tu é pacacenéria. Ele é fiel. E hoje encerra o que você começou. Doeu, mas Ele é com você até o fim. Aleluia. E agora deixa que Ele vai lá mostrar para o diabo que a farra vai acabar. Aleluia. Deus vai te responder hoje. Já está atuando lá. Fique em paz o teu coração. Aleluia. Que paz. E é tão vívido que agora à tarde, minha filha, acabando o dia, foi o Espírito de Deus que te convenceu. Vai lá. Porque vontade estava vindo, nem sabe por quê. Era Ele que estava te trazendo. Aleluia. Fica tranquila, porque Ele vai se apresentar. E quando Ele se apresenta, o negócio fica feio para quem está sendo oposto. Glória a Deus. Alegre o teu coração, tá? Porque Deus não deixa ninguém voltar para casa sem resposta. Por isso que eu falo, irmãos, quando coloca propósito, o céu se abre. O céu se abre. Propósito diante do nosso Deus é sério. Você não vai ver Deus brincando de ser Deus na Bíblia. Você não vai ver Deus jogando em direta. Você não vai ver. Ele não é também de ficar falando toda hora alguma coisa, não, irmãos. Ele fala e pronto, vai trabalhar, ele vai agir. Porque quando Ele se apresentar é para colocar o adversário por terra e manifestar que Ele é Deus. Aleluia. É para resolver. É para resolver. Por isso que fica tranquilo. Às vezes a gente fica,
Glória Será a que Deus. Deus vai falar hoje? Será que Deus vai falar amanhã? Será que Deus vai fazer? E a gente começa a sofrer antecipado. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você creia nele e nas promessas que o Pai tem através dele. Aleluia. E ali então Deus trabalhou no meu coração, trabalhou na minha história. Aquela irmãzinha que ninguém dava nada me levantou nos braços, não sei nem como. Foi na frente do busão, irmão, do ônibus. Nova Lima nem tinha asfalto na época, 93. Ela entrou na frente do ônibus, o motorista veio para aqueles ônibus Scania escandaloso que tinha. Lá na saída de São Paulo você já sabia que ele estava vindo. Ó, o ônibus está vindo aí, ó, todo mundo por ponto. Ela parou, colocou o dedo do ônibus e foi comigo para a Santa Casa. Assinou o termo de responsabilidade e me internou porque ninguém sabia onde estava minha mãe. Minha mãe estava na igreja orando. Se tem joelho, Deus está trabalhando. Se tem intercessão, Deus está só recolhendo com a salva de ouro. Deus só está ouvindo. Tem algumas situações que Deus só ouve, queridos. Só ouve, não é verdade, reverendo? Não, vou deixar desabafar, vou deixar falar. Vai lá em Isaías 38 que você vai entender. O profeta chegou para Ezequias e falou: olha, Ezequias, a mensagem do Senhor é o seguinte: arruma as coisas aí, porque você vai morrer, você não vai viver. E o profeta saiu. Foi essa a mensagem. Ezequias não tinha nem condição de dobrar o joelho. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. E a oração dele é incrível. Foram míseros alguns segundos ali, máximo uns 42 segundos. Lembra que eu andei diante de ti, eu fiz o que era reto de coração e verdade. E chorou muitíssimo. O profeta nem saiu do pátio. Deus falou com o profeta: continua só chorando. Não consegue orar? Chora. Não consegue chorar? Se debruça no chão, porque o céu está te assistindo. Quando terminar de desabafar, aí o céu manda a resposta. Aí Deus acrescentou 15 anos, mas o resto é com Ezequias, né? Mas que Deus responde, responde. Aleluia, Jesus. E ela me internou e foi embora para a casa dela. E eu passei por um monte de bateria de exame. Na época, irmão, não tinha facilidade que hoje tem. Aqui, o Hospital do Amor, né? O câncer ali, Antônio Moraes. O outro que, né? Esqueci, Alfredo Abraão, né? É isso. Também, não tinha. Santa Casa era tudo daquele jeito, irmãos, quase igual no Antigo Egito. Não tem anestesia, vão abrir no machado. Depois nós costuramos aí com uma linha de pesca e está tudo certo. Porque não tinha recurso. E ali ela me deixou. Passei pela mão do doutor Augusto, só Augusto Rodrigues. E o doutor Augusto era um médico meio moreno mesmo, viu? Não é de cor mais acentuada, escura, não. Moreno. E ele foi até onde ele conhecia. Depois me passou para o doutor José Augusto Sakiyama, um japonês baixinho. E falou: Kleber, a partir daqui não é comigo mais, é com o doutor. E ele vai te ajudar. E eu não entendia nada, eu só sei que a dor era imensa. Eu já não andava, tudo que eu comia eu vomitava. Um odor insuportável saía das narinas, do meu hálito, não aguentava nada. Comecei ali a perder muito, mas muito quilo. Fiquei com 35 quilos. Menino de 14 anos. Hoje você vê, mas eu vou até, olha, irmãos, vou até cantar para você entender. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Porque, irmãos, olha, Jesus acha a gente assim, sem nada, sem saúde. E depois alguém fala assim: nossa, mas você está gordo. Por isso que eu gosto da Bíblia, irmão, porque a unção que despedaça o jugo é gordura, viu? É saúde. E Deus abençoa dessa forma. Por isso que nós somos assim. O tempo, né? Um pouco mais, né? As tendas alargadas, o templo robusto, porque Deus gosta disso. Quando Ele faz para marcar a história.
E quem tiver brigado com o pão, não briga não. Tem um propósito nisso aí. Se alguém começar a reclamar muito do corpo, vai por mim, já passei por isso. Aí você fica doente, Deus fala, você quer emagrecer? Eu sei como. Desinteria, queda de peso, aí você não vai comer bem, principalmente angústia e problema. Tem um menino que morou em casa, ele veio para casa com 12 anos, ele tinha um pai dele, a mãe dele, normal, mas ele vivia na rua, ele era influenciado pelos mais velhos a tomar vodka. Está aqui o Gabriel que conhece ele, com 12 anos, e Deus tinha feito uma promessa há muito tempo para mim atrás. Ele falou que me daria um primeiro filho, que colocaria dentro de casa, e que esse filho me daria orgulho depois. Irmãos, o problema é que você quer que venha o orgulho, né? Logo, mas eu esqueci que ele falou depois. Aí eu passei o negócio, anos, isso já é outra história. Mas aí o Senhor esteve comigo ali na Santa Casa. E eu me lembro que o doutor Saquiama chegou para mim no sábado de manhã, já encerrando dezembro, ele está na primeira semana de janeiro. E ele chegou em mim e falou assim: Kleber, o negócio é sério. E na noite anterior da sexta para o sábado, um senhor que estava no quarto que eu estava, ele morreu com as mãos enrijecidas, como né? O olho estatalado, branco e com a boca aberta, porque disse que o negócio vinha buscar ele, e ele gritava para não deixar levar, e morreu desse jeito. Aí o médico no sábado de manhã vem e fala para mim que eu preciso operar, que ele não tinha sido operado. Na minha certeza ele tinha passado aqui porque tinha operado. Aí eu falei para o doutor: não, eu prefiro ficar assim, não vou passar por isso não. O homem que morreu essa noite, dessa forma, feio, ele falou: você ficou assustado? Não quero não. E eu ainda era difícil, irmãos, de trabalhar comigo, porque eu era respondão. Acho que eu estou pagando isso com os meus filhos, né? Tem um lá que Deus resmungão e respondão, mas depois ele pede perdão, até está tudo resolvido. Ele é cristão, viu? Ele não fica muito tempo assim não, é só momentâneo, é uma fase. E eu falei para ele que não ia operar. Ele ficou bravo comigo, e a solução foi ele bater num balcãozinho que tinha dentro do quarto, onde colocava água. Ele teve que dar um tapa ali, porque eu estava falando muito, não estava ouvindo. Com o barulho que ele fez, eu assustei. O cérebro recobrou para poder dar atenção. Ele falou: rapaz, se você não operar, você daqui uma semana vai estar dentro de um caixão na sua casa. Aí eu fiquei assustado. Aí ele falou: porque o que tem dentro de você aí já está alastrando, e nós temos que tirar isso aí para começar um tratamento rápido. E não vou garantir para você não, mas tem que começar, é para ontem. Falei: então tudo bem, doutor, pode operar. E ele saiu, e eu fiquei ali choroso na parte da manhã do sábado. Mas à tarde passou um rapazinho na porta e voltou, e perguntou se eu queria participar de um culto que estava tendo lá embaixo no pavilhão da Santa Casa, no auditório, na verdade. E aí eu falei para ele que sim. Eu balancei a cabeça, não tinha condição de falar por causa da dor. Irmãos, aquele mim já estava meio esverdeado, azulado, não sei que cor que era aquilo, porque o odor era feio mesmo. A parte direita já não correspondia a nada. Então alguma coisa aqui da parte esquerda ainda com muita dor, se me movesse. Aí eu falei que sim. Ele me pegou com cuidado na maca e me levou. Lá sim estava um moreninho em cima de um altar como esse aqui, mas na verdade era uma tribuna, um palanque, e um rapaz baixinho, mas bem moreninho mesmo. E ele pulava quando ele falava. E ele começou a falar de um homem por nome de Jó. Eu achei bonita a história que ele estava falando, que Jó, ele teve a sua vida mudada porque orava pelos amigos. Falei: olha,
E aquilo me chamou a atenção, e fiquei olhando, e eu com dor ali, querendo ir embora. Eu falei para o rapazinho, me leva de volta. Ele falou, não, já está acabando, calma, espera só mais um pouquinho. Irmãos, Deus sempre vai usar alguém para te segurar, para você receber o que você precisa ouvir. Mesmo que a sua vontade seja, eu quero ir embora, Deus vai usar alguém para te manter no lugar, como Ele manteve Ezequiel. Porque Ezequiel, quando no capítulo 2 Deus fala, põe-te em pé, eu vou falar com você. Aí ele estava de qualquer situação. Deus não vai entregar nada para ninguém prostrado, frustrado, revoltado, querendo ir embora, não. Deus quer posicionamento para falar com você. E aí eu pensei comigo, poxa, se Deus mesmo me tirar daqui um dia, eu quero ter a alegria que esse moreninho tem aí, que esse negrinho tem. Eu não sabia o conhecimento das palavras, e aquilo deu um choque em mim. Irmão, vocês me ajudam na hora, tá bom? Não estou passando aqui, não estou sabendo, tá? E ele parou de pregar, e naquele monte de gente, parece que o zoom dele aumentou só na onde eu estava. Eu quero falar para aquele menino que está na maca, tinha um monte de gente de maca ali, cadeira de roda, gente tudo moribundo, parecendo tanque de Bethesda. E um levanta a mão, não, esse ali no fundo, pro lado de cá, assim. Aí o rapaz que me levou, como ele viu que eu não tinha condição de levantar a mão, ele fez assim. É, esse aí mesmo. Você pensou aí, você acabou de pensar, se Deus tirar você daqui, Deus vai tirar você de dentro desse hospital pela porta da frente. E vai mostrar para todos esses que estão aqui que Ele é Deus. Aleluia. Aquilo me encheu de esperança, fiquei feliz, mas não fui curado ainda não. Deus precisa falar com você para você aguentar mais um pouquinho. Mas não é o caso de você não, viu filha? Deus falou porque Ele já agiu, tá bom? Ele viu que você estava na última já, tá? Então Ele falou, não, basta, chega, né? Agora é a vez dela sorrir, mas sorrir de verdade. E aí eu pensei que estava bom, irmãos. Passou o resto do sábado, do domingo, muita saudade da minha mãe, faz tempo que ela não conseguia ir lá me ver, nem podia entrar lá, porque ninguém a conhecia. E na segunda-feira pela manhã, quando passou o almoço, eu falei, eu vou almoçar. Eu não sabia que eu ia ser operado naquela noite. E aí, de repente, eu almocei, quase que eu fui. Eu fiz igual Sara com Abraão. Queria precipitar as coisas, dar uma ajudadinha para Deus. Não fica com Agar, que aí o filho dela vai ser meu da mesma forma. Não precisa de ajuda, Deus não precisa de ajuda. E aí eu comi, aí que eu passei mal, quase que eu fui. Ruim, os médicos veio correndo, brigou com a enfermaria porque não colocou a minha dieta lá em cima, jejum total para operar, aí deixou para terça-feira. Passei a terça-feira a maior angústia, porque doía demais. Eu já não estava conseguindo fazer as necessidades fisiológicas. E naquele momento, então, chegou o enfermeiro com o nome de Medeiros. Medeiros passou até no MSTV, sabia? Porque ele enchia as luvas de PVC de água e jogava no povo lá embaixo, lá de cima. Ele foi destituído, entendeu? Na Santa Casa, porque isso causou um escândalo, fora outras coisas que aconteceram, mas deixa isso aí para lá. Mas era esse rapaz que foi me buscar, cheio de graças, ele queria me fazer sorrir, mas não conseguia. Ele percebendo a situação, então ele me levou. Entramos no elevador, subimos, demorou um pouco, abriu a porta. Quando saímos do elevador, ele falou: menino, eu esqueci a prancheta lá embaixo. Está tudo os papéis, documento lá, daqui a pouco você tem que ir lá para cima na sala, lá vão estar esperando. Vou fazer o seguinte: tem esse quarto aqui fechado, eu estou com a chave, vou deixar você lá dentro para ninguém te incomodar, eu vou trancar a porta e vou lá embaixo. Se alguém não pegou a prancheta e não subiu, eu venho rápido, tá bom? Mas eu preciso ir lá. Tem coisas que acontecem porque Deus precisa apresentar para você, falar com você. Deus não vai deixar você sem saber quem Ele é. E Ele me trancou. Quando Ele me deixou lá sozinho, trancado, aí apareceu, irmãos,
um negócio muito ruim naquele ambiente. Como eu tinha visto lá em casa, em novembro daquele ano passado, eu comecei a ouvir ali a mesma voz daquela criatura que apareceu para mim, daquele ser. E ali ele começou a falar para mim: tá vendo? Ninguém vai tirar você daqui. Você está indo de mal a pior, eu vou matar você e depois vou matar sua mãe. Aí ele apresentou algumas situações. Tinha uma maca que estava com o colchão revirado, com algumas coisas lá, foi tirada da pessoa e deixada tudo ensanguentado. Ele falou: olha, quem estava nessa maca era um homem, ele estava no corredor. Eu passei lá e derrubei ele, ele bateu a cabeça e morreu. Ninguém fez nada. Aí ele mostrou umas roupas sujas, algo que eu não contei para o reverendo, mas porque são detalhes. Está vendo essas roupas aqui? Era um rapaz que estava de moto, que servia esse Deus seu aí, que não vale nada lá em cima. Saiu da presença dele, e eu tentei jogar ele embaixo da carreta. A carreta não pegou ele, mas o caminhão pegou. Só que tem uma coisa, eu perdi, sabe por quê? Porque ele voltou para esse Deus lá em cima. É aquele momento, sabe, de encontro que a pessoa tem com Deus. Por isso que a igreja não tem o poder, irmão, de julgar quem é salvo, quem não é, não. Faz a tua parte, cuida da tua salvação. Não cabe à igreja ser juiz. Mas aí ele falou assim, que ele perdeu aquele rapaz, porque aquele rapaz se reconciliou. Aí ele falou: mas com a tua vida não vai ser diferente, eu vou matar você, eu preciso matar você. E ali ele se ausentou. Eu nunca tinha orado. Pelas semanas que eu fui na igreja, eu vi o pessoal ficava de pé, de olho aberto, ou só abaixava a cabeça, sentava e ia embora para casa, mas nunca tinha orado. Mas quando ele falou que ia matar a minha mãe, o único bem maior que eu tinha, eu sou mais apegado a ela, tanto que ela mora comigo até hoje, e vai morar até o fim. E aí eu me preocupei, fiquei muito triste, e comecei a chorar. E a oração que eu nunca esqueci, irmãos, como adolescente, foi essa: Senhor, conheço o Senhor, mas se o Senhor existe, não deixe eu morrer, eu não quero morrer. Eu quero ver minha mãe, quero abraçar minha mãe, eu quero ver meus irmãos, não deixa eu morrer não, minha mãe vai ficar sozinha. Comecei a chorar, irmãos. Quando eu comecei a chorar, alguém todo de branco entrou ali. Eu só vi a manga talar desse tamanho. Colocou a mão no meu ombro e falou: Kleber, você não vai morrer. Eu tenho uma obra na tua vida e vou tirar você de dentro desse hospital com a sua mãe pela porta da frente, e vou mostrar que eu sou Deus para a medicina desse lugar. Aleluia. E eu vi aquele momento que ele atravessou a parede e subiu. Foi naquele momento de alegria, de êxtase, misturado às emoções, que o Medeiros entrou. E o Medeiros falou para mim: Kleber, não precisa ficar assim, você está descontrolado, para com isso, vai dar tudo certo. Eu falei: não, cadê o homem que estava aqui? Acabou de vir um homem falar comigo aqui, falou tão gostoso, tão bom, Medeiros. Ah, você está delirando, você está com muita dor. Aqui não entrou e não saiu ninguém, eu estava com a chave, mas dentro de mim eu sabia quem era, porque é inconfundível, irmãos. Mas mesmo assim eu fui para a mesa de cirurgia. Quando eu cheguei ali na junta médica, o doutor Sakiyama começou a me acalmar, e começou aquele processamento de anestesia geral, tanto o que respira, quanto nas veias. E ele falou: você vai dormir um pouquinho, é necessário, e a gente vai começar a operação, mas vai dar tudo certo. Quando eu fechei o olho, passou-se um tempo, eu me vi numa dimensão. Eu não vou falar para você que é céu, porque eu não era o céu. Também não vou falar para você que era profundeza, porque não era, mas era um lugar paralelo. Nunca mudei meu testemunho, nunca passei nisso, irmãos. É isso aí, acabou. Então serei muito irresponsável.
Mas o que eu vi ali onde eu estava foi o meu corpo em cima da mesa de cirurgia, aberto o lado aqui, que eu tenho a cicatriz até hoje aqui, e aquela plástica todinha em cima da mesa, aquele negócio feio. A minha consciência é que eu não tinha nenhuma dor, e o que eu sabia era o seguinte: eu morri, e agora acabou tudo. Para onde eu vou? Para onde que eu vou? E eu fiquei naquele estado. De repente eu vi ao longe uma figura como se fosse uma lesma grande, um manto muito escuro. Treva é uma coisa, mas densa treva, mas é escuridão dentro da escuridão. E aquele bicho veio, sabe, com aquele manto enorme, com várias vozes, parecendo um filme de terror, e começou a falar para mim: eu não falei que ia matar você? Agora só falta eu destruir a sua mãe. E eu querendo correr dali, não tinha condição, aquilo estava chegando perto. E eu lembrei da irmãzinha num culto, que ela não tinha conhecimento, letra, estudo, mas ela falava o seguinte: toda oportunidade que ela tinha, não faltava um culto, viu, irmãos? Se era ciclo de oração, estava lá, se era, estava ali, não sabia nem porquê, mas estava ali. E eu lembrei que ela falava assim: você pode estar onde você estiver, chama Jesus, Jesus vai vir na hora. Não chama outro não vai aparecer ninguém, mas se você chamar Jesus, ele vem. Falei: lá na terra, a irmãzinha falou que é só chamar, e eu falei: Jesus. Aquilo ecoou de uma dimensão enorme, tremenda no lugar. O nome Jesus foi muito grande, mais do que as aparelhagens sonoras que a gente conhece. Aleluia. Estremeceu onde estava. Aquele negócio que estava vindo começou a tremer, parece de um medo, de um pavor, ficou paralisado onde estava. E um foco de luz iluminou todo aquele lugar. Mas pensa numa claridade de glória. Pensa numa coisa muito bonita, irmãos. É indecifrável. E eu vi um ser com vestes até o chão, vestes talares, manto comprido, cinto de ouro, uma coroa brilhante na cabeça, o rosto tão reluzente, os olhos numa chama azulada, muito bonita, chama de fogo. Os pés não tinha condição de você olhar muito para os pés, e veio caminhando na minha direção. E eu, na minha falta de entendimento, eu falei: mas quem que vem vindo ali? Será que é uma santa? O que será? Se me tirar daqui e eu voltar na terra, eu vou falar que essas coisas aqui existem. Mas quando chegou numa certa distância, eu me dobrei, sem esforço nenhum, sozinho. Eu me dobrei. E quando eu me dobrei, eu falei: quem é o Senhor? Pensa numa voz que, irmãos, locutor aqui na terra não tem. Sabe o que ele falou para mim? Eu sou o Jesus dos crentes. Fui morto, mas eu vivo para todo sempre. Aleluia. E ele olhou para aquele negócio que estava ali, aquilo foi destruído numa chama e desapareceu. E ele falou: eu tenho um ministério na terra para você. Eu nem sabia o que era isso. E você vai voltar. Sabe por quê? Olha, quando eu olhei, a igrejinha que eu ia, tinha 6 irmãs, que ninguém dava nada, sozinha naquele lugar, com a caixinha de sapato cheia de pedido de oração que pegava fogo. Ele falou: olha em cima da cabeça delas, labareda de fogo dessa altura. Eu ainda respondo, ele falou. Aonde tem povo dessa forma, eu ainda respondo. Aleluia. E passe o tempo que passar, diga à minha igreja que eu venho buscar ela. E eu queria abraçar o Senhor, eu queria ir embora com Ele. Falei: eu quero ir com o Senhor. É tão bom a graça, irmãos. É incomparável com as alegrias que temos aqui. A alegria que nós sentimos no culto, a vontade de chorar, de pular, de não parar mais de festejar, é incomparável. Um pouquinho do chapisco que tem lá esperando você. Aleluia!
Ele dá essas partículas para você entender que o que está reservado é melhor do que estar aqui. Muito melhor. Aleluia. E muito maior. E eu falei: Senhor, eu quero ir embora. Ele falou: não, na minha ordem você volta. E quando eu fui abraçar ele, falou: volta. Eu já estava dentro da gaveta do necrotério, na geladeira, sem roupa e congelando. Eu acordei lá dentro me debatendo, meu pé bateu na parede da gaveta, que a gaveta saiu para fora, destravou e abriu. E eu estava conversando com Jesus ainda. Não, Senhor, me leva. Não, Senhor, eu não quero ficar. A enfermeira levou um susto, derrubou as coisas, caiu. Saiu dali desesperada. Ajudou aquele monte de gente, irmãos. Porque assim, quando Jesus quer fazer, Ele faz para juntar gente para ser testemunha do que Ele vai fazer. Aleluia. E o doutor já gritou: traz um cobertor molhado, quente, joga em cima dele, estabelece ele e leva para cima. E eu, sem entender nada, saí dali, irmãos. Sabe, aquele frio era incomparável, as coisas que estavam ali eram incomparáveis. Eu queria voltar. Quando estabeleceu, me colocaram roupa, chegou todo mundo na onde eu estava, os médicos, irmãos, os entendedores das coisas que estavam ali, da anatomia, neurologista, os cirurgiões, estavam naquela sala, estavam tudo ali. E o médico que cuidou de mim, Dr. José Augusto Sakiyama, com uma maçã na mão, ele estava comendo a maçã. Ele chegou perto de todo mundo e falou assim: o que você viu? Falei: eu vi meu corpo em cima da mesa de cirurgia, aberto o lado e a plasma. Sim, aconteceu isso. O que mais que você viu? Aí eu vi um negócio que veio assim, trêmulo em cima, com um monte de voz falando comigo. O que mais que você viu? Aí eu falei para ele, aí eu chamei por Jesus. Aí ele apareceu. E o que ele falou? Aí eu comecei a contar o que ele falou. O médico e a enfermeira já caiu chorando. Eu falei: o que aconteceu com eles? Eles estão voltando para o Jesus que apareceu para você. Eles estavam fora. Irmãos, quando Jesus faz na minha e na tua história, até quem não entende, irmãos, dobra o joelho para voltar, porque só conhece a voz de Jesus quem é ovelha, e ovelha conhece. Aleluia. Eles ficaram admirados, e o doutor falou assim para mim: Kleber, 1h22, 1h27 parece que ele falou. Eu não me recordo muito bem desses minutos, mas eu sei que era 1 e pouco da manhã. 1 e pouco da manhã, Kleber, você foi a óbito. Eu assinei o seu certidão de óbito. Você desceu para a gaveta do necrotério. Você estava morto. Você estava sem rim, sem baço, sem fígado. Não tinha mais nada. O intestino delgado virou tudo uma coisa misturada, uma coisa só. Quando abriu, você explodiu para fora. O tumor foi tão violento, maligno, estourou tudo. Você morreu ali. A medicina não consegue explicar isso. A gente não consegue entender isso. Está todo mundo aqui, Cleber. Você está vendo esses homens conhecem tudo. Foi tudo contra a ordem que nós conhecemos. E só acontece isso, Cleber, com quem serve esse homem que apareceu para você. Então, você vai sair daqui de dentro. Daqui uns dias você vai ter alta. Daqui uns 15 dias por aí você vai ter alta. Nós vamos avisar quem é responsável por você para vir te buscar. Mas até lá você vai passar por todo o exame de bateria. E passei. Depois eles se reuniram e colocaram no painel todos os exames que eu fiz. Aqui tem 2 rins, não tinha rim. Aqui tem um fígado restituído, não tinha fígado. Baço, então não se enxergava mais aqui, tem um baço. Olhou para mim e falou assim: nunca mais você saia desse caminho. Nunca mais. Se ele falou para você que é para você falar, fala mesmo, porque só ele para fazer isso. Chamaram minha mãe pela rádio difusora,
Chamaram minha mãe pela FM, na época era meu tio Viana. Quem lembra meu tio Viana? Gritou até o nome da minha mãe ouviram, chamaram minha mãe, e ela foi lá buscar eu na Santa Casa. Quando eu olho aquela porta de vidro, irmãos, sempre que eu vou ali, eu lembro de eu sair andando com minha mãe lá. Aleluia! Oh, Deus! Poderoso! Quando ele falou que nós íamos sair por ali, nós saímos por ali. Aleluia! Aleluia! Deus! Entrei no ônibus e fui de pé até o Nova Lima, irmãos. E de lá para cá nunca mais eu faltei um culto. Oh, Deus! Aleluia! Nunca mais. Como todo adolescente, irmãos, tive as fases normais de dificuldade, mas nunca foram maiores do que meu Jesus. Passamos algumas adversidades, necessidades, sim, mas nunca foi maior do que Jesus. Tive decepção com pessoas e amigos, tive, mas nunca foi maior do que Jesus. Isso aqui eu posso falar com propriedade. Eu casei, passei pelo divórcio, e eu acredito que o casamento é um só, e isso não foi maior do que Jesus. Perdi casa, tinha uma empresa lá em Minas Gerais de construção, tinha uma casa, acabou com tudo, irmãos. Eu continuei em comunhão, servindo a Deus, indo para os cultos. A igreja nunca virou as costas, porque quando Jesus é maior, o resto é resto. Vim para cá de cabeça erguida. Aleluia, Jesus. E eu já pastoreava, irmão, solteiro mesmo. Nunca dei trabalho para minha liderança. Coisa de adolescente, sim. Resmungão, eu queria fazer, mas fazia. Coisas assim. Mas quando foi vindo a maturidade, fui fazendo. E eu entendi o que é liderança. E até hoje, irmãos, eu não aceito ninguém falar que pastor é mais um comedor de arroz e feijão. Se conhecesse quem é que consagrou o pastor e quem é o dono da igreja, não falaria isso. Oh, Deus! Porque Deus escolheu homens e mulheres com defeitos para você saber que Ele conta com essas pessoas e não vira as costas. Ele escolheu alguns, enquanto outros têm que ficar como alunos e discípulos até o fim da vida para não se perder. Mas existe aqueles que são chamados e vocacionados. Fui embora para casa, sem saber ler, sem escrever, muito feliz. E eu peguei um daqueles livros que aquele bicho tinha falado que era para queimar, que minha mãe guardava em casa, e fui procurar, sabe o que? Figurinha. Deve ter alguma coisa colorida aqui. Aquelas bíblias antigas não tinha, irmãos, mapa tudo em preto e branco, eu não entendia nada. E eu fui passando. Falei, o que é esse negócio aqui? Aí ficou aberto em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Quando João acabou, mas eu ainda tenho garganta. Foi quando João, ele descreve que ele ouviu a voz como de muitas águas. E virei-me para ver quem falava comigo. E eu vi uma semelhante ao Filho de Homem. Eu comecei a ver as letras, elas tomaram forma. E eu comecei a ler. Eu não sei te explicar como. Não vai fazer essas perguntas para mim, por favor. Eu só comecei a ler. Vestes até o chão, pé reluzente, rosto mais brilhante do que o sol meio-dia, voz de muitas águas, coroa de ouro, cinto no peito. Aí eu dei um grito. Minha mãe pensou que eram os pontos que tinha aberto, sabe? Porque eu gritei e já fiquei de pé, irmãos. Foi de súbito, rápido. E eu comecei a tremer. E minha mãe perguntou: o que aconteceu, menino? Eu falei: esse homem que apareceu para mim, mãe, ele está escrito aqui. E ali minha mãe chorou bastante, choramos muito.
Nunca mais faltei escola bíblica, que agora eu sabia ler. Nunca mais faltei culto de doutrina, porque eu queria aprender. E eu perguntava para os pastores, e atrás de um, e eles falavam, mas esse menino tem que fazer? Irmãos, ganhei um paletó que era maior do que eu, mas eu ia para a igreja todo feliz com ele. Glória a Deus. E eu comecei a participar mesmo, ler. E através da Bíblia eu comecei a ler livros seculares. E o ministério entendeu que eu tinha uma vocação diferente. E começaram a acreditar em mim. Glória a Deus. E eu fui trabalhando em construção civil. Fui aprimorando, aprendendo a fazer reboco, tudo. E servindo ao Senhor. Alguns irmãos que tinha na época na Assembleia de Deus, onde eu estava, irmãos bem influentes e que no qual tinham dinheiro. Sabe o que eles falaram? Vamos pagar cursinho para esse menino? Vamos. Ó, você vai lá perto do terminal Morenão, vou de bicicleta. Não vai de outro, não, de bicicleta. Tá. Eu atravessava Nova Lima, ia fazer uns cursinhos lá, passava em tudo, não sei como. Fiz algumas provas. Aí eu fui embora, irmãos, para Minas Gerais, servir ao Senhor na igreja lá. E lá teve uns abençoados que falou, rapaz, ouviram o meu testemunho, sabe o que eles falaram? Ah, irmãos, tem um irmão aqui que trabalha na faculdade, lá em São Paulo, ele está de férias, ele vai voltar. Vamos pagar uma bolsa para ele, só para ele estudar? Perguntaram para mim, logo para mim que gosto de ler, se você for para São Paulo e você estudar, você fazer uma faculdade lá, a gente pagar, padrinhar você vai, vou, fiz o direito pela USP, 5 anos, fiz a prova, irmãos, aí meus colegas foram me encher as paciências no domingo, Cleber, o que vocês querem? Vamos para a oração? Não! A oração é depois. O que foi? Nós passamos lá no mural, o seu nome está lá, você foi aprovado. Amém? Aleluia. Direito fui lá, nem acreditei, fui lá só para ver se era verdade, porque se não fosse. Aí eu chorei bastante com meus amigos. Agora você vai advogar? Eu falei, não, só estudei. Aí alguns irmãos falaram, o que mais você gostaria de estudar? Eu falei, não sei, vamos orar. E fomos para a oração. Sabe o que Deus falou com os irmãos que estavam orando? Dá a faculdade de psicologia para ele. Eu preciso alcançar alguns jovens e adolescentes de dentro da minha casa. E eu vou trabalhar nele, colocando na mão dele, para ele passar o que um pai passa, para ele entender melhor. E ele vai socorrer os jovens e adolescentes da minha casa que estão sucumbindo. Aí os irmãos chegou em mim, e aí, Cleber, vamos voltar para a faculdade? Eu falei, não sei, eu estou com muito serviço, estou trabalhando. Não, nós te ajudamos. Você trabalha de manhã, a gente dá um jeito de levar você de noite. Mais 5 anos, psicologia. Fiz o provão, irmão, não pergunta para mim, por favor, não sei como eu passei. Sabe aquele negócio que não tinha nada da mente, mas a oração faz. Na faculdade de psicologia que eu fiz, também pela faculdade de São Paulo, eu me lembro que era o dia da prova, acabou os 5 anos, o dia da prova. Eu não tinha nada em mente, não tinha. Olha, irmãos, eu li isso, testei, e minha cabeça chega, doeu. E eu triste, falei, dessa vez não é. Mas quando eu estava, sabe aquele momento que Deus, o Espírito de Deus canta para você? E Ele canta. E o Espírito Santo cantou para mim. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Voltei para trás, orei e fui. Irmãos, passou uns 45 dias sem notícia nenhuma.
Aí veio, irmãos, aquele baque do divórcio. Sabe que no meio da tormenta, de tanta coisa que você passa, Deus te dá uma alegria? Aí antes de vir embora aqui para o Mato Grosso do Sul, estava lá em Minas, aí o pessoal chegou lá em casa: Kleber, você vai embora para sua casa? Eu vou. Você podia entrar com uma ação, provar, todo mundo sabe, cara, que foi isso, foi aquilo, a outra parte que não foi fiel, foi pego e flagrante. Eu falei: não. Falei: se depender do meu perdão, eu perdoo. Para ser salva, eu perdoo. E se um dia quiser voltar comigo, eu estou de braço aberto. Só que esse é um período de tempo. Não vou correr atrás. Vou esperar no Senhor. E tomei essa decisão em 2011. E no finalzinho de 2011, eu recebi, irmãos, a graduação de aprovação em psicologia. E nesse inteirinho de 10 anos estudando para ir para Cabos, fiz também, irmãos, teologia. Fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharel, fiz o mestrado. E no ano passado, 2022, fui graduado em doutorado. Aleluia. Mas para que isso, pastor? Eu não me sinto, irmãos, melhor do que ninguém. Trabalho com assessoria jurídica e parceria com um advogado, que também é cristão, conhece a nossa história. Mas eu não advogo. O que eu faço para recorrer pela igreja? É isso que eu sei fazer. E não cobro. O pessoal fica bravo, né? Mas você não. Deixa eu continuar mexendo com tijolo, com massa. Eu gosto disso aqui, ó. A primeira coisa que eu já entrei, já me apaixonei. Isso aqui é o porcelanato polido. Aleluia. Devia ser eu colocando, né? Que eu gosto, irmãos. Construção é comigo mesmo, apesar de eu não ter uma saúde boa, né? Já tenho uns 5 anos que eu estou lutando com alguns tumores que eu tenho no intestino, uns 8, mas eles não crescem, eles não são benignos. Eles incomodam, dá dores assim de vez em quando, mas estou firme. E a esperança ainda é grande, irmão. Jesus vem buscar a gente para casa. Aleluia. E eu quero encerrar a minha participação, mas antes de encerrar, eu quero dizer a esse adolescente que está entre meio dos irmãos ali, você mesmo, rapazinho, levanta suas mãozinhas. Você não foi escolhido para ser comum. Você tem coisas que ainda você está em conflitos internos, mas o céu manda lhe dizer: quando implantou Daniel em Babilônia, Babilônia não influenciou Daniel, Babilônia não vai influenciar o seu coração, mas Deus vai te honrar lá dentro, te colocar entre príncipes, para você ser um referencial na sociedade cristã. Agora você não entende, mas Deus vai criar caminhos. Que o Senhor vai fazer de ti um divisor de águas na tua família, na tua casa e na sociedade. Aonde tu passares, pessoas vão te conhecer. E prepare, rapaz, porque antes do arrebatamento, Deus vai soprar o teu nome na mídia. Você não entende nada do que está acontecendo no mundo espiritual, mas o que o céu está preparando é para honrar a tua vida, a tua história, a tua existência. Deus vai te usar. Você é escolhido para estar no altar, meu filho. Você não é escolhido para estar no mundo correndo atrás de futebol, ser engenheiro, ser um piloto de avião de caça. Não, o céu te escolheu para pregar a palavra no altar, e na hora de Deus Ele vai te encher do Espírito, vai mudar a tua ideologia, o teu pensamento. Tu serás um outro homem, mas aonde tu passares, a essência da graça vai passar. O perfume que exala a presença de Cristo será sentido, e vidas vão se dobrar. Aleluia. Pessoas do escalão do magistrado, que olham as leis e assinam sentenças, vão te respeitar, porque o céu te colocará em grande posição. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar sobre os pés, por favor?